É isso aí, torcida do Mengão. Bora para as últimas informações do Flamengo. Pessoal, Globo Esporte de hoje, 4/12, atualizando todas as notícias e informações do Malvadão, que foi campeão brasileiro ontem. Agora, foco total no Intercontinental, no Mundial de Clubes. Pessoal, o Flamengo aí já limpou o que tinha para fazer de títulos, já ganhou tudo no Brasileiro. Falta esse Mundial que vai pegar o PSG, né? O Flamengo vai estar na final contra o PSG. Se não é inscrito no canal, torcedor flamenguista, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece com o Flamengo. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo, bora para as últimas notícias. Muito boa tarde, gente boa. Um abraço especial a você, rubro-negro. Flamengo, campeão brasileiro. Venceu o Ceará, conquistou o segundo título em 4 dias. Vamos falar muito dessa conquista hoje no Globo Esporte. Primeiro jogo, né? Diante de mais de 70 mil rubro-negros apaixonados no Maracanã. Defina Flamengo. Me conte o que é ser Flamengo. Difícil dizer. Mais fácil sentir. Sentimento maior não tem igual. Flamengo de todos, do asfalto e do morro. Festa da favela, isso aqui é Flamengo. Quando ele vence, os índices de felicidade extrapolam. Tá pesando, tá pesando. Imagina hoje, reis da América e donos do Brasil. O Mengão é campeão brasileiro de 2025. Maracanã feito de gente. Resultado, o maior público do futebol brasileiro no ano, recorde em jogos entre clubes desde a reforma do estádio. Um time e toda essa gente por uma vitória simples. Simples? As expressões dizem não. O Ceará jogou trancafiado, testou a persistência rubro-negra. Saiu à esquerda no gol do Ceará. Notícia ruim anda apressada. O Palmeiras fez 2-0 rapidinho no Atlético Mineiro. A combinação de resultados naquele momento adormecia a possibilidade de título. Empurrava a decisão para a última rodada. Esse campeonato é muito difícil, então muito mérito para esse grupo, muito. Muito dinheiro. 143 milhões de reais foi o preço que o Flamengo pagou por Samuel Lino. Fez do atacante a contratação mais cara do clube. E quando ele não vai bem, o valor vem à tona. Lino dos gols anulados. Mas o impedimento está marcado pelo ato do filho ser um golaço. Do pênalti perdido. Do futebol distante das expectativas. Mas que não desiste. As primeiras tentativas pela esquerda serviram de ensaio. Samuel Lino foi no fundo, saiu com bola e tudo. Até a tabela com o Carrascal encaixar. Entre cruzar e chutar, olhou... Samuel Lino bateu de esquerda! E preferiu o gol do título. O garoto, que teve pouco espaço na base do clube, cresceu, voltou e é capaz de decidir. Samuel Lino! Para explodir a magnética no Maracanã e em todo o Brasil! Tentando, o time do Ceará fechado. E eu entendo a torcida, né? Mostra o quanto eu sou resiliente, luto, tento. Fui presenteado ali com o gol do título, eu fico feliz. E já critiquei, mas hoje eu já esqueci. Porque é o gol do título, cara! Paixão em curta memória. Mas muita gente lembra bem de um lateral esquerdo magro e de futebol simples e elegante. Agora, um comandante estudioso, equilibrado, mas também intenso.
O segundo tempo sem sustos, mas com poucas chances criadas, não o permitiu relaxar. Só 40 anos de idade, técnico de time profissional há apenas 1 ano e 2 meses. E já são 5 títulos nesse período. É um início de carreira meteórico do Filipe Luís. E impressiona cada vez mais. O primeiro na história do futebol brasileiro a conquistar Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão como jogador e treinador. Filipinho é especial demais. Tomara que ele renove com a gente. Se depender só de mim, eu tô renovado. Não depende só de mim. Claro que eu quero ficar, sou feliz aqui, minha família é feliz aqui. Eu tenho que conquistar o direito de sentar nessa cadeira aqui e para isso eu trabalho todos os dias, muitas e muitas horas, e vou continuar fazendo até quando permitirem eu fazer. Dos rubro-negros, ele tem permissão para tudo. De título em título, de emoção em emoção. O que é ser Flamengo? Filipe Luís sabe. Flamengo, que é o dono hoje de todas as taças disputadas por ele na América do Sul, gente. Libertadores, Brasileiro, Carioca, Supercopa do Brasil e a Copa do Brasil também. Essa vai ter um novo campeão daqui a 2 semanas, né? Esse jogo aí contra o Ceará foi o último do Flamengo no Maracanã esse ano. O Flamengo que terminou com uma média de 58.554 pagantes. E além disso, os 16 maiores públicos do Brasileirão têm o Flamengo na parada. Impressionante. Foi a coroação de uma campanha avassaladora do Flamengo, não é à toa. Os rubro-negros acordaram como hoje? Rindo de orelha a orelha, né? O despertar de um novo dia, de um novo tempo, em cores nem tão novas assim. 4 dias depois da conquista da América, A taça de campeão brasileiro de 2025. em comum, a mesma alegria. A alegria de ser rubro-negro. É muito bom ser Flamengo, é muito bom. A gente é o mais odiado, o mais amado do mesmo jeito. E o Flamengo acima de tudo, cara. Um time de superlativos. Melhor ataque, melhor defesa. Rossi, a bola não entrou! O que mais venceu, o que menos perdeu. O anfitrião mais temido. O melhor mandante do campeonato. Trouxe pro Maraca, né, pra torcida comemorar. Foi incrível, foi incrível. Eu tava lá ontem, eu tava lá. Já fazia 5 anos desde o último título brasileiro. O desejo sempre foi reconquistá-lo. Enquanto eu estiver aqui, o brasileiro sempre vai ser prioridade absoluta. O título chegou prematuro, com uma rodada de antecedência, na 37ª. Melhor assim, em casa, diante da sua gente. 1-0, mas foi tranquilo. Só sinto pena de quem não é o Flamengo, esse papo reto. Na primeira temporada inteira, sob o comando de Filipe Luís, o Flamengo honrou aquela estrofe famosa: vencer, vencer, vencer. Gol! É do Flamengo! Venceu confrontos diretos contra o Palmeiras, vitória em São Paulo e no Rio. E olha o Flamengo, Pedro, saiu na cara do gol! Gol! Em algumas ocasiões, o apetite se transformou em goleada. 4, 5, 6, 8-0. A maior do campeonato teve a assinatura de Pedro. Pedro, 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 artilheiro do Novo Maraca! Numa cidade que já coroou tantos reis, o da vez é uruguaio. Em sua 7ª temporada pelo Flamengo, Arrascaeta apresentou a melhor versão dele. Camisa 10, artilheiro do time, craque do campeonato. Com 32 participações em gol, ele foi o regente da conquista. Garçom e matador. Arrascaeta brilhante! A orquestra teve coadjuvantes de luxo. Jorginho chegou no meio do campeonato. Assumiu o papel de líder e de batedor de pênaltis cheio de estilo. Rossi foi o paredão, que vibrava e contagiava. Rossi! A dupla de Léus foi símbolo de uma defesa que não levou gols em 17 partidas. A Samuel Lino coube fazer o gol e sacramentou o título. Para explodir a magnética no Maracanã e em todo o Brasil!
Boa parte desse Rio de Janeiro, que não se cansa de festejar, já vai se reunir novamente para dizer até logo. Nos próximos dias, o time embarca para a disputa da Copa Intercontinental. A canção entoada nas arquibancadas não poderia ser mais oportuna. E agora, o seu povo pede o mundo de novo. Pode até ser, a gente pode ter até 6, né? Um G6 de vagas diretas, dependendo dos resultados da Copa do Brasil. Vamos começar falando do campeão brasileiro, então? Eu vou lá pro Museu da Gávea, lá tá o Pedro Neville, para falar pra gente. A gente tem muitos assuntos de Flamengo, meu amigo, então bem-vindo ao Taon. Mas a primeira coisa que eu quero te perguntar é o seguinte, já que você tá nesse fundo bonito pro torcedor do Flamengo, cheio de taças, a taça de ontem e a da Libertadores já estão colocadas aí? Não, expostas aqui ainda não. Tudo bem? Como é que você tá, Joana? Boa tarde pra você. Boa tarde pra você que nos acompanha ao vivo aqui no Sport TV. Expostas ainda não. As taças estão na Gávea, na sede do clube, aqui na Zona Sul do Rio. Tanto a da Libertadores quanto a do Brasileirão. Mas o Museu Flamengo vai preparar um espaço todo especial porque 2025 merece, né? Então, em breve, os torcedores vão poder tirar aquela foto com a taça do Brasileirão conquistada ontem, com a taça da Libertadores também recém-conquistada. E falando em conquistas, o Flamengo hoje, depois da conquista de ontem, está de folga. O time está de folga hoje, folga amanhã e viaja no sábado para o Catar. Com essa antecipação para sábado do jogo entre Flamengo e Mirassol, a última rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo decidiu que vai mandar o jogo, vai mandar jogadores sub-20 para essa partida. Lembrando que o time sub-20 do Flamengo também tem uma taça aqui, porque foi campeão recente intercontinental em agosto contra o Barcelona. Então, é esse time comandado pelo Bruno Pivetti que vai disputar a última rodada com a camisa do Flamengo, última rodada do Brasileirão, no sábado às 6h30 contra o Mirassol em Mirassol. Enquanto isso, os jogadores já sabem o que vão fazer. Vão embarcar para o voo para o Catar, para a disputa do Intercontinental, no sábado mesmo. Então, o embarque vai ser no sábado. E o Felipe Luiz disse ontem na coletiva que já vai começar a pensar no jogo contra o Cruz Azul, vai ser na quarta-feira, dia 10, estreia no Intercontinental. Amanhã, hoje, quinta-feira, o Felipe Luiz está descansando. Amanhã ele se debruça sobre isso. Ele disse que analistas do Flamengo já estão estudando o adversário. Amanhã, então, ele retoma essa rotina de estudos. E por essa rotina de estudos é que o Felipe Luiz disse que ainda não conseguiu renovar contrato com o Flamengo. Foi perguntado sobre isso ontem, ele disse, eu quero ficar, a minha torcida quer muito que eu fique, a minha família gosta muito do Rio de Janeiro, então eu quero ficar, se depender de mim, eu fico. E aí o José Boto, diretor de futebol do Flamengo, também foi perguntado sobre isso. Ele disse que está muito otimista, que a qualquer momento essa renovação com o Felipe Luiz pode acontecer. Então é uma boa notícia para o torcedor do Flamengo. E agora, já que a gente está com esse fundo de taças aqui na Gávea, no Museu Flamengo, essas prateleiras têm que ser reforçadas, hein? Tem que aguentar muito peso. Falando em Arrascaeta e Bruno Henrique, recordistas de levantar taças pelo Flamengo, atualizando números agora, 17 títulos dos dois. 3 Libertadores, 3 brasileiros, 2 Copas do Brasil, 3 Supercopas do Brasil, 5 Cariocas e 1 Recopa Sul-Americana. Arrascaeta, que está no seu melhor ano pelo Flamengo em relação a números, fez 61 jogos, pode chegar a 64 se o Flamengo chegar à final do Intercontinental, 23 gols, 18 assistências. E o Bruno Henrique? O Bruno Henrique vai fazer 35 anos no dia 30 de dezembro e ele ontem, depois do título, disse que talvez possa fazer o último ano com a camisa do Flamengo e pensar numa aposentadoria. Então veremos como é que vai estar o ânimo do Bruno Henrique chegando ao final da temporada que vem. Quem sabe com mais títulos pode repensar isso, né, Joana? Agora, falando sobre o Pedro, ele vai viajar para o Catar, disse ontem também que está otimista numa possibilidade de jogar, mas a gente sabe que é muito difícil porque o Pedro está com uma lesão que não é muito simples na coxa esquerda, está tentando se esforçar e acelerar essa recuperação para entrar em campo, mas ainda tem que fazer a transição para o gramado. De fato, ele vai estar com o elenco, pelo menos, nessa viagem para o Catar, minha amiga Joana. É o Pedro que está evoluindo todos os dias, mas a gente ainda não sabe se ele vai ter condições de disputar o Intercontinental. Vamos ficar de olho. Quanto ao Felipe Luiz, já tem uma contraproposta na mão dele. Ele falando que quer ficar, o torcedor já fica um pouco mais animado, né, Pedro?
Um beijo pra você, obrigada pela participação aqui no Taon. Rafão, você falou alguma coisa no meu ouvido, mas não consegui te entender. Ah, é. Agora eu vou mostrar. É isso aí, torcida do Mengão. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações do Flamengo, que foi campeão do Campeonato Brasileiro aí. Nenhuma novidade, né, pessoal? Mas comemorando como sempre, Flamengo campeão brasileiro. Torcedor flamenguista, se não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe seu like e o seu comentário. Eu sei que tá todo mundo feliz, então já vou aproveitar aí para vocês. Já aproveita para deixar o like, sentar aí o dedo no like, deixar o seu comentário, a sua opinião, que é muito importante. Agora, sem mais enrolação, bora aqui para a ESPN. Lembrando, deixando os créditos ao canal, aos canais da ESPN Brasil. Bora para a notícia. Isso tá, né? Então, assim, ó, falávamos até antes de começar o programa, né? Tava aqui, né, a tela. É isso. Tem flamenguistas, eles ficam assim, ó. Mas acho que agora eles também estão assim olhando pro Felipe Luiz, Não, né? também. Tá tudo, né? O estúdio inteiro aqui de Flamengo tá... Os flamenguistas piram. A gente até dizia isso antes de começar aqui o nosso Sport Center, né, amigos? Tem que pirar mesmo, né? Porque... Se for voltar, quem é o atual campeão disso é Flamengo. Quem é o atual campeão daquilo é o Flamengo. E assim está a vida do flamenguista, o Rafael Marques, que também chega aqui com a gente para bater um papo, para falar desse momento e dessa reta final de temporada desse Flamengo. Ainda tem o Intercontinental, mas com certeza chega num pique esse Flamengo do Felipe Luiz. Seja bem-vindo, amigo. Um beijo para você. Obrigado, Glaucio. Saúde pra você, beijo pra Mari, abraço pro Jailson, pro fã de esporte conectado com a gente aqui no Sport Center. Pois é, as coisas do futebol estão cada vez mais dinâmicas, né? O Flamengo tá pensando já na viagem para disputar o Intercontinental, o Mundial de Clubes. O jogo de ontem já é passado, embora tenha dado ao Flamengo o título do Campeonato Brasileiro pela 9ª vez. Recorde público aqui no Maracanã, 73.244 torcedores marcaram presença. Isso superou aquele público do Flamengo Cruzeiro da 26ª rodada e é, portanto, o maior público presente do novo Maracanã, desde aquela reforma grande para a Copa do Mundo em jogos entre clubes, excetuando-se, evidentemente, as partidas do próprio Campeonato Mundial da Copa do Mundo de 2014. O pensamento agora é o jogo contra o Mirassol para cumprimento de tabela e o Flamengo viajando para Doha no sábado ou no domingo, dependendo da situação ainda ser resolvida com a logística, para poder chegar em condições de ter um mínimo de descanso e de preparação para poder jogar na quarta-feira o Derby das Américas contra o Cruz Azul do México. Muita coisa se pode falar sobre essa conquista, mas eu acho que um tema que mais ou menos se estabelece como um ponto de partida, e acredito que ninguém tem muito como contestar, é que no campeonato de pontos corridos, com 38 rodadas, o campeão sempre é quem merece. Não existe a história do não merecimento, como, por exemplo, muitas vezes ocorre em competições de mata-mata. Por isso que eu imagino que ninguém tenha a condição de questionar o título do Flamengo. Glaucia. Sem dúvidas. Agora projetando já um pouco, né, amigos, o que deve ser essa participação, inclusive nesse Intercontinental. Óbvio que já ter garantido o título ontem já dá essa folga para o Felipe Luiz também fazer um outro planejamento, né, para se organizar, chegar melhor. A gente sempre busca o exemplo do Botafogo no ano passado, chegou lá de afogadilho, aquela correria em cima da hora, enfim. Um Flamengo que vai conseguir pelo menos chegar um pouco com o pé mais no freio, né, Jailson? Com uma organização um pouco melhor. Era essencial essa vitória de ontem, justamente por dois motivos óbvios, né? Óbvio, tem a taça, que você poderia garantir ontem, tinha o jogo contra o Mirassol. Taça diante do seu torcedor, a taça diante do torcedor, Maracanã lotado, ainda na ressaca do título da Libertadores, mas aí tinha o jogo contra o Mirassol fora de casa, que não foi tarefa fácil e não tem sido tarefa fácil para nenhum time nesse ano de 2025, e ainda também tinha essa terceira parte, que era justamente a logística para o Intercontinental, para não passar a mesma coisa que o Botafogo passou no ano passado. Então, assim, era essencial, por isso que o jogo ali chegou em um determinado momento que realmente estava difícil, o Flamengo não estava conseguindo entrar na defesa do Ceará, então o gol ali do Samuel Lino, com a jogada do Carrascal, com o corta-luz do Jorginho, enfim, foi essencial. E aí sai o gol, fica uma situação um pouco ali mais tranquila, o Ceará começa a tentar em contra-ataque, o Flamengo basicamente ali começou a controlar o jogo, mas tinha um susto, né, porque só estava 1-0. Então tinha ali uma certa uma agonia, a gente pode falar assim, do torcedor rubro-negro no Maracanã, para que o jogo terminasse logo, para confirmar o título. Então agora, assim, é o óbvio, né? Você vai com o time reserva para jogar contra o Mirassol. Você vai com o time reserva, já poupa todo mundo, já pensando... Porque o Arrascaeta mesmo falou ontem da questão do desgaste,
questão fisicamente, como é que está a equipe. Ele saiu nas últimas 2 partidas, né? Porque a gente está falando do melhor jogador do Flamengo na temporada. E ontem ele sai, também cedo, na final da Libertadores ele também saiu. Então já mostra também esse desgaste que o Arrascaeta teve durante a temporada. Então vamos ver qual vai ser o planejamento, mas eu acredito que seja isso. Time reserva contra o Mirassol e aí já preparando aí a bagagem para Doha, para justamente ter um pouco mais de tranquilidade para trabalhar e aí começarem os enfrentamentos por lá. Talvez mais que reserva, né? É, molecada, né? Molecada, porque assim, a gente está falando de uma temporada muito puxada, né, pro Flamengo. O calendário, ele já suga demais as equipes, né? Ele já espreme tudo ali no seu limite e com o Flamengo não é diferente. Chega sempre muito no seu limite físico ali, inclusive. E o Felipe Luiz tem contado com os seus reservas, né, para fazer a diferença. A gente viu o Danilo, o Léo Ortiz à disposição, ele escolhe o Danilo marca o gol talvez mais importante ali de Libertadores. Mas a gente estava conversando ontem, né, porque ontem o Felipe Luiz entra com o seu time titular também ali, inquestionável, para já buscar esse título, para já ter essa garantia e poder viajar em paz. O Botafogo físico cobrou, né, no Mundial. Muito, muito. E aí eu acho que esse tempo que o Flamengo vai ter para fazer as coisas com calma, pensando, priorizando a saúde dos jogadores nesse sentido, é justamente para não bater lá. Para todo esse desgaste de temporada, porque o Flamengo, se a gente pegar, por exemplo, a reta final de Libertadores, ele teve jogos de um desgaste físico e emocional, assim, num nível absurdo, né? Contou com o Rossi, jogou contra o Racing, então, assim, tudo muito no limite. Desde o Estudiantes já Desde o Estudiantes, também. exatamente. E a fase de grupos, se for parar para pensar na Libertadores. Exatamente. Então, teve assim, aquela fase de grupos meio turbulenta. Conseguir chegar lá já com essa adrenalina um pouco mais, né, calminha, já conseguindo mentalmente também preparar as partidas, né, de Intercontinental. E não é um grande tempo, né? A gente fala, mas são alguns dias aí a gente tem parando para pensar o que foi ano passado, né? O Botafogo teve 3 dias, 2. E há um tempo limite para chegar até lá também, 2 para descansar. Enfim. Diga, Rafa. 1 para viajar, 2 para descansar. Ainda teve a questão do avião, né, Rafa? Já teve o avião. Exatamente. Aí você tem 1 para viajar, a viagem não é simples, embora seja voo fretado, vai acontecer na tarde de sábado. Chegando lá no domingo, se tiver alguma atividade, vai ser leve no hotel, treina segunda e treina terça para jogar na quarta. Então, nesse intervalo de uma quarta a outra, o time titular do Flamengo só vai ter, bem dizer, 2 sessões de treino. E aí, indo ao encontro desse raciocínio, o Felipe Luiz falava sobre isso, os jogadores falavam sobre isso. A preocupação é que o Flamengo não tenha uma fadiga muscular coletiva, que seria você chegar para 3 jogos, que é o caminho que o Flamengo tem nessa Copa Intercontinental, nesse Mundial de Clubes, para 3 jogos, precisando dar no máximo de 5 todos eles, porque há uma exigência grande por parte do torcedor. O rubro-negro em 2025 está mais confiante na possibilidade de ganhar esse Mundial de Clubes do que estava em oportunidades anteriores, quando o Flamengo ganhou a Libertadores. Talvez comparada a confiança com 2019, quando houve até um bom enfrentamento com o Liverpool. Naquela oportunidade, o gol do Firmino sentenciou a vitória do time inglês. Então você tem todo um contexto de expectativa do torcedor e uma responsabilidade da comissão técnica de montar a melhor condição para que, durante os jogos, o Flamengo não tenha problemas. Para isso, nesse momento, é consenso, não tem como pisar no acelerador. É preciso dar uma segurada, é muito mais o chamado pijama training, como dizia, acho que o Luxemburgo, do que propriamente algo diferente que o Felipe possa fazer para o time performar bem na Copa Intercontinental. Mas é isso, o descanso também faz parte da preparação, né? Então, tão essencial quanto, né? É tão essencial quanto o treino e tudo mais, né? Faz muito sentido. Agora o Rafa toca em um ponto dessa confiança que o Flamengo chega, mas como fazer com que essa confiança também não acabe virando uma pressão / exigência por desempenho, por título. Você acha que não, Jailson? Então, tem um amigo meu que estava mandando mensagem no início do programa, eu estava respondendo ele. Ele falou, obrigado por me colocar... Os amigos do Jailson são um bom termômetro, hein? São todos os dias. Ele mandando mensagem. Todos os dias. É isso aí, torcida do Mengão, e bora para mais uma notícia. Flamengo recorre ao DNA do clube para conquistar o brasileiro de forma dominante. O clube se valeu do melhor elenco do país e amassou os adversários ao longo do ano. Melhor ataque, 75 gols. Melhor defesa, 24 gols sofridos. Time que mais venceu, 23. E que menos perdeu apenas 5. Mais do que a regularidade apontada pelos números, o Flamengo teve como marca na conquista do Brasileirão
de 2025, o padrão de jogo e a retomada do seu DNA começou e terminou o campeonato dominante. O time de Felipe Luiz levantou a taça na quarta-feira depois de vencer o Ceará por 1-0 no Maracanã com uma rodada de antecedência. O dicionário define o verbo amassar como achatar por pressão ou esmagamento. Ao longo de 2025, o Flamengo amassou, pressionou e esmagou seus adversários. Poucas vezes saiu de campo com menos posse de bola do que o time do outro lado. Dominou de novo o jogo que valeu o título brasileiro. O campeão brasileiro de 2025 é um time de convicção e que se valeu do melhor elenco do país. Na quarta, Felipe Luiz repetiu a escalação do jogo contra o Palmeiras do tetracampeonato da Libertadores, algo que não acontecia desde a final do Campeonato Carioca. Um Flamengo que diversificou as peças, se adaptou aos adversários e superou ausências, mas não abriu mão de sua forma de jogar. O que mais me deixa orgulhoso são os feitos no Brasileiro, que para mim é o mais difícil, são muitos desafios e pouco tempo para preparar. O time teve os melhores números em todos os aspectos, destacou Felipe Luiz após o jogo. Na paciência que o torcedor precisou aprender a assimilar ao longo dos meses, o Flamengo construiu sua superioridade sobre o Ceará, que veio ao Rio com o intuito claro de tentar voltar à Fortaleza com um ponto. O adversário fechou a entrada da sua área e não cedeu espaços ao Flamengo e conseguiu ter calma mesmo em um cenário ruim, empatando e vendo o Palmeiras vencer parcialmente o Atlético Mineiro, que adiaria o grito de campeão. Mas no final tudo é história, né? O Flamengo venceu com o gol de Samuel Lino, improvável também, como foi improvável o gol de Danilo na Libertadores, e conquistou o Campeonato Brasileiro. Agora é foco total na Libertadores. É isso aí, torcedor flamenguista. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário. Valeu!